O tema de hoje, informativo 844 do STJ, informativo 844 do STJ. O tema está relacionado mais especificamente ao recurso especial 2095-463, 2095-463. E vou deixar, muito bom dia, Manuel, muito bom dia. E vou deixar esse resp anotado nos comentários aqui da live. Lembrando que essa live, quando a gente conclui aqui, ela fica no feed do meu perfil, então eu compartilho ela gravada no feed do meu perfil e depois, na sequência, ela vai lá para o meu canal do YouTube, @prof_André Roberto, e aí lá elas ficam todas, mais tempo, né? Elas ficam permanentes lá no canal do YouTube, então temas anteriores, lives anteriores, você consegue acessar por lá e outros vídeos relacionados. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Bem, a gente tem aqui Thales, bom dia, Juliana. Bem, vamos lá. Qual é o norte desse tema? Esse julgado ele está tratando de uma questão processual importantíssima, que é a questão da possibilidade ou não de se pretender a nulidade de uma sentença, mesmo depois do prazo de propositura de uma ação rescisória, né? Mesmo depois do prazo decadencial para a ação rescisória, se ainda seria possível se falar em querela nullitatis, e a história das nulidades absolutas tão graves que poderiam ser discutidas a qualquer tempo. A questão processual é bastante importante, mas aqui eu selecionei para a gente tratar, inicialmente, da questão de fundo, né? Qual era a questão de direito material por trás dessa discussão processual. E aí depois eu faço o esclarecimento de como foi tratada a questão processual. E qual é a questão de direito material aqui que a gente tem para cuidar? É a questão da soma das posses, a possibilidade de se somar o tempo de posse do possuidor anterior e do novo possuidor para fins de contagem do tempo necessário para uma ação de uso capião, por uma declaratória de uso capião. Esse é um tema bastante relevante sobre vários aspectos. Há muito desconhecimento e há muita confusão em relação ao uso capião, aos requisitos de uso capião e da maneira como a gente precisa comprovar o exercício da posse para fins de obtenção da propriedade através desse instituto tão importante, né, que é o Instituto da Uso Capião. Então, esse julgado trata de uma escritura declaratória, de uma escritura de cessão de posse, né, então uma escritura de cessão de posse, e depois, na sequência, houve a propositura de uma ação de uso capião com sentença favorável declarando adquirida a propriedade pela via da uso capião, e é dessa sentença de uso capião que depois foi se estabelecer a discussão de que haveria uma nulidade e que é o objeto processual dessa matéria, que é a questão do prazo, se haveria ou não haveria prazo, e se haveria ou não a necessidade de uma ação autônoma para essa querela nullitatis. Mas, como eu faço sempre, vamos um passo de cada vez. Vamos dar um passo aqui de cada vez. Marisa, muito bom dia. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa limpar da nossa cabeça, tirar essa falsa ideia, é que a uso capião tenha como pressuposto a efetiva moradia do possuidor no imóvel que esteja sendo usucapido. Então, a primeira coisa que a gente precisa limpar da nossa mente é achar que para que possa acontecer a uso capião, seja indispensável que aquele que pretende usucapir, o possuidor, esteja efetivamente morando no imóvel que será objeto, ou que pretenda ser objeto, dessa uso capião. O que ocorre, na verdade, é que nós temos várias formas diferentes de usucapir um bem imóvel. Há várias modalidades de uso capião. E
em apenas duas delas, das várias que nós temos, existe uma ligação, uma correlação entre o exercício efetivo da moradia e o direito de me tornar proprietário. Há duas figuras que vão ter essa moradia própria como um requisito. Mas, como eu disse, elas são apenas duas das diversas modalidades de uso capião. São elas a uso capião constitucional urbana, onde o propósito é justamente garantir o direito à moradia em pequenas propriedades urbanas, e a uso capião constitucional rural, onde ali o objetivo é permitir também que, de forma mais célere, a pessoa que mora e produz na pequena propriedade rural, ela possa também ser beneficiária da uso capião. Nessas duas figuras, que têm o seu fundamento, respectivamente, nos artigos 183 e 191 da Constituição, nessas duas figuras, a posse direta sobre a coisa, com a efetiva destinação social dela pelo próprio possuidor que pretende usufruir, é um requisito. Mas nessas duas aqui, existe um fator que justifica essa exigência de prova desse exercício direto da posse para fins sociais, que é o curto prazo para essas duas modalidades de uso capião. Essas duas modalidades de uso capião, elas ocorrem muito rapidamente. Com apenas 5 anos de posse, já é possível, preenchidos os demais requisitos legais, se falar em aquisição da propriedade por meio da uso capião. Então, o legislador ali, o legislador constitucional, diga-se de passagem, ele vislumbrou a importância da posse com aquela finalidade social específica a justificar um prazo tão curto de aquisição de propriedade, apenas 5 anos. Só que essas duas figuras não são as únicas figuras que nós vamos ter no ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, elas nem são as mais antigas. As duas figuras que são as mais antigas no direito brasileiro estão no Código Civil, hoje, respectivamente, no artigo 1238 do Código Civil e no artigo 1242, também do Código Civil. As figuras que estão, as modalidades que estão no 1238 e no 1242 são as modalidades clássicas de uso capião. No 1238, a chamada uso capião extraordinária, e no 1242, a uso capião ordinária. E essas duas figuras clássicas, que já estavam no ordenamento desde o Código Civil anterior, elas exigem um tempo mais longo de posse. Em compensação, elas exigem menos requisitos especiais para essa posse. Então, a lógica geral é a seguinte, gente, guarda isso, porque essa ideia central nos ajuda muitíssimo. A ideia central é a seguinte: quanto maior o tempo de posse, menor o número de requisitos que eu vou ter que preencher para ter reconhecido a minha uso capião. Quanto mais longa a minha posse, menos requisitos serão obrigatórios. Quanto mais curto o tempo da minha posse, mais requisitos eu vou ter que comprovar para fazer jus ao uso capião. Então, o legislador usa uma lógica que é, se o tempo é longo, este tempo longo já justificaria, com menor número de requisitos, que a pessoa se torne proprietária. Se o tempo de posse é curto, se o tempo de posse é mais curto, então, para que essa pessoa se torne proprietária, nós vamos precisar observar a presença de outros requisitos especiais legitimadores para justificar uma aquisição de propriedade num tempo tão curto. Certo? Estabelecida essa premissa, que é a espinha dorsal desse tema, tudo vai ficando mais fácil. Então, vamos lá.
O 1238, ele vai tratar da uso capião extraordinária. E ele vai dizer que para usucapir um imóvel, vai ser necessário apenas o seguinte: 15 anos de posse ininterrupta. 15 anos de posse ininterrupta. Então, se eu tenho 15 anos de posse ininterrupta, eu já tenho um dos pressupostos determinantes para que eu possa pensar em uma uso capião. 15 anos de posse ininterrupta. André, mas eu preciso exercer essa posse morando no bem? E a resposta é não. Na uso capião extraordinária, que é a do 1238, eu não preciso ter essa posse relacionada à moradia própria. Esse não é um requisito. Essa posse precisa apenas ser demonstrada de que ela estava sendo exercida de fato por aquela pessoa que está pedindo a uso capião, mas essa posse de fato ela é demonstrada por um poder sobre a coisa, e ânimo de dono, ou seja, um poder autônomo. Eu não estou dependente de ninguém. Não é uma locação, não é um empréstimo, não é uma relação subordinada ao direito de outra pessoa. É uma relação autônoma. Eu tenho essa posse em meu próprio nome e no meu próprio interesse, sem correlação com o direito do proprietário, sem ter nenhum tipo de subordinação ou relação contratual com o proprietário. Então eu exerço essa posse em meu próprio nome, no meu próprio interesse, nos últimos 15 anos. Mas essa posse, que é essa relação de poder, ela não precisa ser exercida por meio de uma moradia direta. Eu posso, por exemplo, ter alugado esse imóvel. Eu posso ter emprestado esse imóvel por meio de um comodato a uma outra pessoa nesse período. Mas eu conservo a minha posse indireta e o meu poder sobre a coisa. E a minha autonomia em relação a qualquer outra pessoa, especialmente o proprietário registral. Então eu tenho a coisa em meu nome, eu exerço em meu nome, é uma situação de fato, não está registrada em meu nome, mas é assim que eu exerço essa posse. Eu me apresento publicamente como aquele que detém o domínio sobre a coisa, eu sou o dono de fato, eu me apresento socialmente como dono, a ponto de eu alugar esse imóvel e receber os aluguéis. Isso é uma possibilidade. E eu estou há 15 anos sem ser incomodado, sem ser importunado, sem ser questionado nessa minha posse. Essa minha situação possessória está estável há 15 anos e eu tenho uma relação de poder sobre ela, poder esse que pode ser exercido diretamente, eu morando, mas pode também ser exercido indiretamente através do empréstimo ou da locação, ou da colocação ali de um caseiro para tomar conta daquela propriedade para mim. Completados 15 anos e demonstrado o meu poder sobre a coisa, ininterrupto e sem oposição, eu tenho direito ao uso capião. Então veja que na uso capião extraordinária, o tempo é o fator mais importante, 15 anos. É tão longo esse tempo aos olhos do legislador que se alguém está há 15 anos exercendo poder sobre a coisa como se dono fosse, sem qualquer vínculo com o proprietário, sem nenhuma subordinação ao proprietário, essa pessoa merece ser reconhecida a partir desse momento como a nova proprietária. E aí a gente tem a uso capião extraordinária. Isso pode acontecer com imóvel urbano, isso pode acontecer com imóvel rural. Só não pode acontecer com imóvel público, porque é vedada, constitucionalmente é proibida, a uso capião de imóvel público. Então, sendo uma propriedade particular, é possível essa uso capião. Então, essa é a uso capião mais longa, mas também a que exige menos requisitos. A segunda, que é o 1242 do Código Civil, é a uso capião ordinária. A uso capião ordinária reduz esse prazo de 15 anos para 10 anos. Então já houve uma redução de prazo. Dos 15 anos do 1238, eu caio
para 10 anos do 1242. E nesses 10 anos do 1242, o que mais eu vou ter que demonstrar? Eu vou precisar demonstrar moradia própria? Também não. Também no 1242, o exercício direto da moradia não é um requisito. Eu preciso demonstrar, sim, que eu estou exercendo essa posse como dono, que eu estou exercendo publicamente essa posse como dono, com a autonomia, a independência, o poder do dono. E eu acredito nessa minha qualidade de dono, porque eu tenho inclusive um título, um justo título que me faria proprietário, que me faria de fato acreditar nessa propriedade, nessa qualidade de propriedade. Então, por exemplo, eu tenho uma escritura de compra e venda em meu nome. Então, eu estou exercendo há 10 anos essa posse como dono, com uma posse baseada em um título justo relacionado a essa propriedade. Aí você pode estar se perguntando, bom, André, mas se o sujeito tem uma escritura de compra e venda que confere a ele a propriedade da coisa, por que você está falando em uso capião? Beleza, tem razão. É porque a uso capião ordinária do 1242, ela vai ter função, ela vai ser útil nas hipóteses em que surge uma contestação ao título. Então aparece alguém dizendo que aquele título, aquela escritura de compra e venda, aquele título de propriedade, ele seria nulo, ele não seria válido. E aparece então alguém questionando esse título, alegando ineficácia, alegando invalidade. Na medida em que esse terceiro aparece questionando o título, há o risco de que, de fato, essa ação que questiona esse título seja procedente. Então, imaginemos que um estelionatário encontrou uma área imobiliária vazia, percebeu que o proprietário não aparecia por lá e resolveu fraudar a documentação relacionada a esse imóvel. Ele produz documentos falsos, mas com aparência de documentos verdadeiros, e consegue vender esse imóvel a compradores de boa-fé. Então ele vendeu esse imóvel a compradores de boa-fé que detêm contratos ou escrituras de compra e venda que não são válidos, mas que aparentam ser válidos. As pessoas estão adquirindo acreditando na veracidade daquele documento. E que tempos mais tarde apareça o verdadeiro proprietário contra quem foi praticada a fraude, né? E esse verdadeiro proprietário questione todos esses contratos que foram celebrados, demonstrando que, na verdade, o primeiro documento tinha sido uma fraude e que dali todos os outros seriam continuidade dessa fraude. Se esse proprietário verdadeiro tem êxito na sua ação, será declarada a nulidade de toda a cadeia de contratos que foram celebrados. Então, todas as pessoas que estão na posse terão o reconhecimento de que aquele título que elas detêm não é verdadeiro, que aquele título que elas detêm é um título inválido, né, ineficaz. Só que se essas pessoas já estavam lá há 10 anos, ou se esse título chegou até a ser aceito a registro, bastarão 5 anos, essa pessoa conseguirá ver reconhecida o uso capião. Então ela vai dizer o seguinte, olha, o meu título pode não ser suficiente para me fazer proprietário, porque não seria realmente na origem válido ou eficaz. Mas a minha posse exercida confiando na veracidade desse título já é suficiente, porque eu já tenho aqui 10 anos de posse e nunca tinha sido incomodado antes. Ou, na hipótese do parágrafo único do 1242, eu já tenho aqui 5 anos de posse e ninguém me questionou antes. Então eu vou ter aqui uma situação também de uso capião, a chamada uso capião ordinária. E pode ser que esse imóvel estivesse alugado a terceiros.
Pode ser que esse imóvel estivesse emprestado a terceiros, ou pode ser que esse imóvel fosse um terreno que ainda não foi edificado. Tinha muro, tinha cerca, tinha pagamento de impostos, mas ainda não tinha ali nenhuma utilização direta. E mesmo assim será possível falar em uso capião. Porque, repito, o início da nossa live de hoje, nem toda uso capião exige que a gente dê uma função social de moradia própria. Apenas nas figuras da uso capião constitucional urbana, artigo 183 da Constituição, e a uso capião constitucional rural, artigo 191 da Constituição, é que existe uma relação obrigatória com a posse direta e com o uso, com o tipo de uso que vai ser dado por esse possuidor. Nas modalidades extraordinária e ordinária de uso capião, não há uma exigência de que a posse seja exercida de uma forma específica. Ela pode ser exercida até sob a forma indireta e, mesmo assim, é autorizadora de uma uso capião. Então, a pessoa pode estar na posse apenas sob o ponto de vista do cuidado, do recolhimento dos tributos e da manutenção da segurança da área. Mesmo que ela não esteja ali efetivamente morando ou produzindo, mesmo assim, a uso capião tornar-se-á possível pela via do 1238 ou pela via do 1242. Beleza? Então, feito este primeiro esclarecimento, estabelecida essa primeira premissa, vamos à segunda. O segundo esclarecimento também importante, e eu diria o mais importante para os fins desse julgado do informativo 844. Agora me digam aí, me sinalizem o seguinte: ficou compreendida a diferença entre as modalidades de uso capião extraordinária e ordinária do Código Civil e as modalidades constitucionais no que se refere à forma como eu vou exercer a minha posse, a maneira como eu vou ter que manter a minha relação efetiva com a coisa? Deu para entender que nem sempre o legislador vai exigir que essa posse seja exercida diretamente sobre a coisa, podendo ser exercida de forma indireta por meio de atos de poder sobre a coisa, mas não necessariamente moradia. Ficou compreendido isso? Me deem aí essa sinalização. Beleza, Gelson. Então, chegou aí, a ideia chegou bem. Deraldo, compreendido? Show. Então, esse é o primeiro ponto e ele vai ser muito importante para o segundo ponto. Então, se ele não estiver bem organizado, o segundo ponto vai ficar confuso. Então, eu preciso que esse primeiro ponto esteja bem estabelecido. Maravilha. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto e esse aí para fins de negócio, da gente atuar no direito imobiliário, no dia a dia negocial, ele é super importante, que é a questão de comprar, vender ou mesmo doar a posse. Eu posso ceder o meu direito à posse e com isso permitir que o próximo, aquele que adquire de mim essa posse, ele possa aproveitar o meu tempo de posse, somar ao dele e pedir em nome dele a uso capião? Será que eu posso acrescer a posse do meu antecessor com a minha para contar um tempo maior e assim poder obter a uso capião? Essa posse que eu estou exercendo há muito tempo, ela é um bem jurídico que pode ser objeto de relações contratuais. Eu posso usar essa posse para fins de transmissão a terceiros, cedendo, negociando essa posse com uma terceira pessoa. O artigo 1243, 1243 do Código Civil vai dizer que sim. Ele vai nos dizer que a posse pode ser transmitida, sendo possível somar as posses do anterior com a do novo possuidor para contar o tempo necessário para uso capião. O possuidor pode, diz o artigo 1243,
para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e, no caso do 1242, todas estejam baseadas em um justo título e numa boa fé. Então, o que o legislador vai nos exigir? Para somar as posses, ele vai exigir que as posses anterior e nova, elas tenham as mesmas características necessárias para aquele tipo de uso capião que vai ser pleiteado. Então, digamos que eu tenha identificado um determinado terreno abandonado, que não vem sendo cuidado pelo dono, e vendo aquele terreno abandonado, eu então ocupe aquela área. No primeiro momento, esse meu ato de ocupação, ele atenta contra o direito do proprietário. Existe um proprietário daquela área e, ao adentrar esse imóvel, quando eu faço esse ato, né, que muitos dirão, quando há essa invasão, ela vai gerar uma situação de lesão ao direito daquele proprietário. Mas, apesar de eu estar praticando nesse primeiro momento, então, um ato que pode ser considerado ilícito por ser violador do direito alheio, nesse primeiro momento ninguém aparece para reclamar. E aquela situação estabelecida, ela é seguida, né, de cuidado. Eu começo a cuidar da área, eu muro aquele imóvel, eu nivelo aquele terreno, eu busco saber como é que estão os impostos, descubro se esses impostos estão atrasados, recolho esses impostos em atraso e eu começo, portanto, a tratar dessa área como dono. Eu não tenho nenhum tipo de título relacionado a essa área, mas eu estou ali exercendo esse poder sobre a coisa como se dono eu fosse. E eu estou cuidando dessa área. E o tempo está passando e não está aparecendo ninguém. E eu agora me sinto ainda mais animado e eu começo a construir no terreno e eu construo uma casa nesse terreno. Então agora eu tenho um terreno que eu já nivelei, eu já murei e eu já construí. E o tempo está passando e ninguém se apresenta para reclamar essa área. Eu agora estou há 6 anos nesse terreno, já construí uma casa, ela já está inclusive sendo utilizada e eu resolvo vender essa posse. Veja que eu ainda não tenho uso capião, eu não fiz nenhuma ação de uso capião, não pretendi aqui demonstrar em juízo preenchimento de requisito nenhum, mas eu tenho uma posse mansa, pacífica, ininterrupta e que tem a demonstração efetiva da minha relação de poder com a coisa. E eu resolvo, então, vender esse imóvel com esses meus 6 anos de posse. Quem for comprar de mim não vai poder fazer uma compra e venda tradicional de imóvel, porque a compra e venda tradicional pressuporia que no registro de imóveis a propriedade figurasse como minha. E eu, evidentemente, não posso vender uma propriedade que é formal, da maneira formal de uma compra e venda, porque lá no registro esse imóvel não é meu. O que eu vou poder vender aqui? Eu vou poder vender a posse com as benfeitorias que eu realizei, com as construções que eu ergui. Então, é possível nós fazermos uma escritura de cessão de direitos possessórios. Né? Então, eu vou ceder a minha posse, eu vou ceder os direitos possessórios que eu detenho sobre essa coisa há 6 anos, com também os direitos sobre as construções que eu ergui nesse local. E a pessoa que compra de mim, o cessionário, ele está adquirindo uma posse mansa, pacífica, que tem 6 anos e algumas construções, mas ele ainda não está adquirindo propriedade. E ele permanece nessa posse. E digamos que ele permaneça nessa posse por tempo suficiente para preencher agora os requisitos da uso capião extraordinária do artigo 1238. Eu tenho os meus 6 anos
mais, por exemplo, os 9 anos de posse do meu sucessor. Os dois juntos, os meus 6 anos mais os 9 anos dele, completam os 15 anos a que se refere o 1238. Esse sucessor agora, ele pode ingressar com um pedido de uso capião judicial ou, dependendo das circunstâncias, uso capião extrajudicial. Então ele vai juntar a prova das posses, a minha e a dele, somar as duas, demonstrar que as duas preenchem os requisitos, tanto a minha quanto a dele, e que elas foram exercidas de forma ininterrupta. Quando ele preenche esses 15 anos, ele então obtém a declaratória de uso capião. Então eu tenho o meu período mais o período do meu sucessor e ele consegue, com o somatório dessas posses, desde que as duas preencham os requisitos nos seus períodos, nos seus respectivos períodos, e aí eu obtenho a possibilidade do título de propriedade. Então veja que cessão de direitos possessórios pode ser um instrumento importante para que no somatório dessas cessões eu tenha o último com direito a uso capião. Thales, como é avaliado o tempo da posse para fins da venda? Ótimo, é uma boa pergunta, porque às vezes acontece do sujeito já ter o tempo da uso capião, mas ele não fez a ação de uso capião, nem fez uso capião extrajudicial. Ele tem o tempo necessário para uso capir, mas ele não regularizou essa posse para fins de registro imobiliário, né, do registro dessa propriedade. Esse sujeito, ele já tem a propriedade da coisa em potencial. Ele não tem a propriedade registral, porque ele não tem ali uma sentença declaratória de uso capião ou uma escritura, né, declaratória de uso capião para registrar em nome dele. Mas ele tem os requisitos, todos os requisitos já completos. Então ele pode, a qualquer momento, ingressar requerendo. Se ele está cedendo essa posse, se ele está vendendo essa posse, ele está vendendo uma posse muito robusta. Ele está vendendo uma posse que tem um valor, né, mais significativo. Por quê? Porque quem adquirir essa posse, no dia seguinte, pode entrar com uma ação de uso capião ou com uma uso capião extrajudicial para ver reconhecida a propriedade e, assim, registrar no registro de imóveis essa propriedade em seu nome. Então, é uma posse, por ser mais antiga e já ter todos os requisitos aparentemente preenchidos, é uma posse que tenderá a ter um valor maior de mercado. Né? O mercado tenderá a pagar mais por essa posse. Se é uma posse ainda no início, que ainda não completou o tempo da uso capião, é uma posse que ainda apresenta uma certa instabilidade, porque, afinal de contas, a qualquer momento ainda pode aparecer o proprietário e reivindicar a coisa. E se esse proprietário aparece e reivindica a coisa antes de se completar o tempo da uso capião, quem comprou essa posse poderá então ser retirado do bem, poderá perder essa coisa. Né? Então, se eu comprei uma posse que tem 6 anos, mas a uso capião aqui precisa de 10, eu tenho 4 anos de risco pela frente. Nesses próximos 4 anos, o proprietário pode aparecer, reivindicar, e eu não conseguir usufruir. Então, essa posse, que é mais instável, ela vai ser, pelo mercado, precificada a menor. Então, uma posse mais estável, que está há mais tempo consolidada e já daria, inclusive, direito imediato a uma uso capião, tem um valor econômico aos olhos do mercado. Uma posse que está mais instável, que está mais no início, ela vai ter um valor econômico menor, porque é o risco de quem compra. Quem está comprando está precificando esse risco. E é claro que, nos dois exemplos, o preço será menor do que o preço de uma propriedade regularizada. Por isso que muita gente pratica essa compra de imóveis que ainda estão irregulares, com situações possessórias estáveis, mas com o registro não regular, compram mais barato, regularizam e depois vendem mais caro. Porque agora que está regularizado, eles conseguem obter um preço final muito melhor. Tá certo? Então, a precificação dessa posse aos olhos do mercado vai depender da segurança maior ou menor que essa posse confere a quem compra. Né? Regularidade, no sentido registral, nenhuma delas tem.
mas algumas já têm requisitos mais robustos para ser regularizada e outras têm situações que ainda são situações de alto risco e eu vou ter que aguardar um tempo maior na expectativa de uma regularização. Agora, você tinha me perguntado, Thales, aqui a questão da precificação para fins de inventário, né? Bom, o que acontece? Se eu estou diante de um falecimento do possuidor, então não é cessão de posse entre vivos, mas uma sucessão dessa posse causa morte. Então, o possuidor morreu e ele tinha ali uma situação possessória efetiva, mas não tinha um título de propriedade. O que os herdeiros vão inventariar? Os herdeiros vão inventariar a posse. Eles vão inventariar a posse com as benfeitorias e as cessões que foram realizadas ali. Eles não têm a propriedade para inventariar, vão inventariar a posse. E essa posse, ela não é, nesse momento, né, ela não é ainda registrável. Mesmo que ela apareça no formal de partilha, ela não vai ser por si só, esse formal de partilha não vai ser por si só registrável. Por quê? Porque essa posse ainda não está... ela ainda não foi declarada como um direito real de propriedade ou outro que possa ser objeto de registro. Então, nesse momento, ele tem uma posse de fato que gera direitos, efeitos jurídicos, mas que ainda não é um título para fins de registro. Então, o que esses herdeiros vão fazer? Eles vão incluir, ou eles podem, né, incluir essa posse no inventário, fazer a partilha dessa posse, e aí a avaliação dessa posse ela não vai ser igual à avaliação da propriedade, nem poderia, afinal de contas, o valor econômico desse bem não é igual. Então, caberá ao avaliador fazendário, né, para atribuir ali o efeito do imposto de transmissão causa-morte, atribuir um valor a essa posse. E aí é muito variável, tá, Thales? Não existe, diferentemente do que ocorre com a propriedade, que a gente tem um sistema, né, das fazendas estaduais que consideram um valor venal prévio para o direito de propriedade. No caso em que o direito é só possessório, isso não é tão objetivo, porque, como eu disse, depende do tempo de posse, depende do tipo de benfeitoria, cessão que se realizou ali no local, o valor dessa posse oscila mais. Então, é comum os herdeiros atribuírem um valor mais baixo a essa posse e isso ser algo admissível para fins de cálculo do imposto de transmissão. Eu tenho um valor evidentemente atenuado em relação ao que seria o valor da propriedade. E por que aqui eu estou recolhendo esse imposto de transmissão causa-morte? Porque todos os bens e direitos, mesmo aqueles que não sejam registráveis, que integram o espólio, né, que integram o conjunto de bens a ser partilhado, ele é tributado por ITCMD. Então, carro, joias, ações e situações possessórias dotadas de valor econômico vão ser todos tributados pelo ITCMD. No entre vivos, na seção possessória entre vivos, é diferente, né? Mas que aí as partes vão atribuir ali uma situação que ela não é, né, necessariamente passível de uma imediata, né, tributação, né? Às vezes a situação possessória ainda é instável, não é geradora de imposto. Mas no entre vivos, no causa-mortes, tudo que está sendo inventariado vai entrar na base de cálculo do ITCMD. Alguns herdeiros podem olhar para aquela situação, virem aquela situação possessória do antecessor não regularizada e dar continuidade a essa posse sem inventariar, ou seja, dar continuidade a essa posse em nome próprio, esperar contar um tempo individual dessa posse, não somar a posse do antecessor, esperar mais tempo e depois fazer uma uso capião em nome próprio. Aí é uma questão de avaliação de custo-benefício, né? Eu vou romper a posse do meu antecessor, vou fazer uma posse sozinho e vou começar a contar minha posse a partir de agora. E aí eu não vou
fazer transmissão da posse antiga para mim, não vou fazer inventário daquilo, vou ignorar aquela posse anterior e vou contar o meu tempo. É uma questão, como eu disse, de avaliação de custo-benefício. Porque eu vou começar tudo de novo, vou começar... compensa começar tudo outra vez? Começar uma posse do zero, contar o prazo todo de novo, para não ter que fazer o inventário? Ou mais vale fazer o inventário, incluir essa posse no inventário, ter logo o tempo do possuidor anterior somado ao meu para ter maior celeridade na regularização da propriedade? Aí é uma questão, repito, de avaliar caso a caso. Né? Vou começar tudo de novo com uma posse nova ou vou somar a posse do meu antecessor, o que vai importar e incluir isso no inventário e fazer o cálculo respectivo do imposto de transmissão. Tá? Então, o valor da posse é muito mais variável do que o valor da propriedade. O valor da propriedade tem uma média de mercado. O valor da posse oscila muito, porque cada posse apresenta características próprias. Algumas serão mais robustas e mais valiosas, outras serão mais frágeis e, por isso, menos valiosas. Serão situações mais arriscadas. Mas fato é que eu posso ceder a posse e essa posse pode ser somada para fins de uso capião. Aquele que compra de mim a posse pode adquirir essa posse para, então, regularizar a coisa, a propriedade da coisa por meio da uso capião. É um negócio que traz riscos, claro, exige um advogado atento para analisar aquela documentação, para ver se o histórico, e às vezes não tem nenhum tipo de título, nem de posse. O que existe são só documentos relacionados ao exercício da posse, como conta de luz, conta de água, às vezes IPTU cadastrado. Às vezes o sujeito não tem nenhuma declaratória de posse, aí você que vai ter que orientar a fazer uma declaratória do estado de posse, da situação possessória, né? Fazer uma ata notarial ali da existência daquela posse efetiva, para poder começar a construir documentalmente uma situação mais robusta para que alguém possa interessar-se em comprar. Às vezes a posse ela só tem elementos do dia a dia, né? Contas de pagamento, depoimento de vizinhos e etc. e tal, que é suficiente para uma uso capião, mas é mais complicado para quem vai comprar essa posse, né? Porque, afinal de contas, o sujeito vai comprar só com testemunho, vai comprar só com documentos relacionados ao uso da coisa direto, às vezes é muito frágil. E aí é o seguinte, muito frágil, preço mais barato, né? Mais robusto, naturalmente você consegue um preço melhor nessa operação. Mas essa operação, ela é, repito, perfeitamente possível. Aonde que existe, de fato, uma discussão de impedimento. Aonde que a cessão da posse é muito discutível. É na uso capião especial urbana e na uso capião especial rural, que são aquelas definidas na Constituição, no artigo 183 e no artigo 191 da Constituição, respectivamente. Por que ali é discutível? Porque ali, como eu disse lá no início da nossa live, a gente tem uma uso capião que exige um vínculo direto do possuidor com a coisa para uma certa função social. No 183, a função social é moradia e o imóvel não pode ter mais do que 250 metros quadrados. Ele tem que ser um imóvel urbano de até 250 metros quadrados. No 191, o imóvel rural também vai ter que haver ali um uso para fins de moradia e produtividade própria, é a pequena propriedade rural de uso familiar, e não poderá ser maior do que 50 hectares. Então eu tenho duas pequenas propriedades, urbana e rural, e eu tenho a necessidade de um uso específico, direto, moradia ou moradia e trabalho. E aí existe uma discussão se eu poderia vender essa posse a outra pessoa e essa outra pessoa somar o meu tempo com o dela para fins de uso capião. E existe um grande debate doutrinário e jurisprudencial sobre a possibilidade ou não de se somar esse tempo. Os que são contrários a essa soma argumentam que a Constituição não previu essa soma de tempo porque considerou
que o uso direto da coisa para fins de moradia, o uso direto da coisa para fins de trabalho e moradia familiar, somente se justificariam na sucessão hereditária, ou seja, o herdeiro que já está ali, que já mora ou que já trabalha a terra, poder dar esse tempo de posse, somar e completar os 5 anos necessários a esse tipo de uso capião. Então, a cessão especulativa, que é aquilo que eu pego e vendo para outra pessoa, com quem eu não mantenho nenhum tipo de relação sucessória, hereditária, que essa venda especulativa, então eu tomo a posse, fico 3 anos, vendo essa posse, o próximo fica 2 e soma, que essa hipótese seria incompatível com a função social desse instituto. Isso é uma corrente, então, de pensamento. A segunda corrente de pensamento diz, mas o Código Civil diz expressamente que eu posso somar as posses, e ele não discriminou o tipo de uso capião. Ele diz que é possível ao possuidor somar o tempo dessas posses, pronto, acabou. Então, que o único requisito seria que todo mundo cumprisse os requisitos nos seus períodos, ou seja, o primeiro que ficou 3 anos morou, e o segundo que ficou 2 anos morou também, e todos dois preencheram os requisitos constitucionais para uso capião, então eu somaria os 2 tempos e faria os 5 anos necessários para o pedido de propriedade. Nessas figuras, uso capião especial urbana e uso capião especial rural, a compra da posse é mais complexa, porque pode ser que você compre a posse e não consiga aproveitar esse tempo para fazer a uso capião especial. Você tem que esperar 15 anos. Você comprou pensando em fazer uso capião com 5 anos e tem que esperar mais tempo. Ou pelo menos tem que esperar o seu tempo autônomo, né? Contar o seu tempo isoladamente, não considerar o tempo do antecessor. Ficar você mesmo 5 anos consecutivos. Porque existe o risco de você promover esse tipo de reconhecimento de uso capião, cair no entendimento de que não pode somar, e aí você ter o pedido improcedente porque você não preencheu o tempo mínimo necessário. Então aqui você deve avaliar com mais cautela antes de somar o tempo das posses. Mas na uso capião extraordinária e na uso capião ordinária, aí dá para fazer com mais tranquilidade cessão de posse, somatório das posses, para formular o pedido de uso capião e regularizar fundiariamente essa propriedade. Só na urbana e na rural, né, as constitucionais urbana e rural, é que a gente tem que ter uma atenção especial para ver se vale a pena ou não tentar somar as posses, ou se é melhor esperar um pouco mais e fazer um pedido individual, usando apenas a posse do possuidor atual. Tá? Então essas as considerações que eu queria trazer para vocês nessa manhã de hoje sobre cessão de posse, escritura de cessão de posse e uso capião, né, mitos e verdades aí em torno do assunto, para que você possa, ao olhar uma situação de compra de posse hoje, possa fazer uma análise um pouco mais aprofundada dessa realidade. O informativo 844 do STJ trouxe esse caso, né, trouxe o caso de uma escritura de cessão de posse, que foi seguida por um pedido de uso capião com somatório das posses, onde houve o reconhecimento dessa uso capião. Né? Admitiu-se a soma das posses, admitiu-se o reconhecimento desse cessionário, desse possuidor último, a se tornar proprietário, embora o julgado esteja enfrentando aqui um pedido de anulação da sentença. Mas de anulação dessa coisa julgada, não porque houve soma das posses, não porque não seria permitido comprar posse e somar posse, mas por uma outra coisa que envolvia direito de menores incapazes, que seriam herdeiros da área e que não teriam sido observados. É outro vício, não é o vício de eu poder ou não poder somar posse para fins de uso capião, mas que lá atrás, na própria escritura de cessão de posse, teria sido deixado de observar o direito de incapazes, e essa é a discussão de fundo, tá? Mas, sob o ponto de vista de eu poder escriturar uma cessão de posse para fins de contagem do tempo para uso capião, isso é possível. O que eu vou ter que analisar é apenas a modalidade de uso capião para poder usar aqui a modalidade mais segura, para poder dar a orientação que seja mais segura
para essa operação. Perfeito? Maravilha! Então me digam aí se essa informação dessa manhã de segunda foi útil, se reforçou o que você já sabia ou se trouxe para você aí alguma novidade, alguma informação nova para a qual você agora vai dar mais atenção. Me conta aí nos comentários. E aproveitando o fechamento dessa nossa live, para lembrá-los que na semana que vem, nos dias 8, 9 e 10 de abril, eu vou realizar aquele workshop Advocacia Imobiliária na Reforma Tributária, em que eu vou tratar de 3 assuntos principais importantes à advocacia imobiliária, que são a compra e venda, a locação em todas as suas modalidades, inclusive Airbnb, e vou tratar de permuta imobiliária, então eu vou tratar de 3 grandes assuntos do direito imobiliário, sob a perspectiva de como está o custo antes dos efeitos da reforma, como vai ficar o custo dessas transações imobiliárias após a reforma e o que a gente pode fazer hoje nos nossos contratos para minimizar o aumento do custo, se for o caso, ou para poder tirar o melhor proveito nas hipóteses em que isso possa representar, de alguma maneira, redução de custo. Então, o teu cliente, você sabe disso, o teu cliente de imobiliário, ele não é um cliente que te pergunta apenas questões de contratos ou apenas questões de registro. Ele é um cliente que ele precisa saber também quanto que vai custar para ele a operação. E isso nos exige saber, não profundamente contabilidade ou direito tributário, mas saber quais são os impactos gerais que a gente tem nas nossas operações. E como há uma mudança muito grande agora de legislação, eu vou trazer esses 3 principais assuntos de direito imobiliário e tratar esses 3 assuntos de direito imobiliário. O que a gente vai fazer dentro desse workshop? Além de olhar esse comparativo, a gente vai olhar também a questão das cláusulas contratuais. Que tipo de cláusula contratual eu posso introduzir no meu instrumento hoje para melhorar a minha operação para os anos seguintes, 26, 27, 28. Como é que eu posso fazer isso? E quais cláusulas, como eu redijo essas cláusulas, a gente vai trabalhar lá os modelos dessas cláusulas e discutir vantagens que essas cláusulas podem trazer para uma operação que está sendo feita agora em 2025, mas que vai ter efeitos futuros no custo para o teu cliente, né, que vão impactar no custo para o teu cliente em 26, em 27, em 28, em 29, 30, etc. e tal. Afinal de contas, operações imobiliárias são operações de longo prazo. A gente faz hoje, mas a gente vai realmente realizar o lucro amanhã. O sujeito que compra um imóvel hoje, ele vai realizar o lucro da compra desse imóvel o dia que ele for vender, às vezes 5, 10 anos mais tarde. E há coisas que a gente pode fazer hoje que vão melhorar a situação desse cliente amanhã. Beleza? Aulas dias 8, 9 e 10 de abril. O workshop vai acontecer das 19 às 20h30, das 19 horas às 20h30, nesses 3 dias. Cada dia eu vou abordar um assunto e ficam todos, então, super convidados para esse workshop. Ele vai acontecer dentro da plataforma do Zoom. Quem quiser fazer a inscrição ou ter mais informações sobre esse workshop, ele está com preço super acessível, bem em conta mesmo, é muito conteúdo, muito valor por pouco preço. Escreve aqui nos comentários eu quero, a gente vai mandar o link de contato, você vai poder entrar lá, ver se realmente faz sentido e fazer a sua inscrição e participar do nosso workshop. Só escrever aqui nos comentários eu quero. Cândida, esse workshop vai variar aí. Quem é aluno do Advocacia Imobiliária de A a Z, do meu curso de Advocacia Imobiliária de A a Z, está tendo acesso, né, a esse curso. Então, isso, a gente tem uma explicação própria só para vocês, né? Vocês têm ali uma condição especial de acesso, tá bem? Mas para quem está vindo de fora, só, né, para participar primeiro aí desse workshop,
as informações estão lá nessa página de inscrição. É só inscrever aqui, eu quero. Tá? Os alunos do meu curso Advocacia Imobiliária de A a Z, esses aí têm uma orientação especial. Maravilha? Ótimo. Então, fechando aqui a nossa live dentro dos nossos 60 minutinhos máximos de toda segunda. Espero que esse conteúdo ele possa ser bastante proveitoso no dia a dia de vocês e conto com vocês lá no workshop. Vocês não vão se arrepender. É muito conteúdo de muito valor, com um investimento baixíssimo e já vai te dar uma virada de chave para você entender o que está acontecendo nesse ano de 2025 e que exige de nós, advogados do direito imobiliário, nos reposicionarmos em relação a algumas crenças sobre o que seria a melhor operação ou não. Beleza? Beijo em todos, excelente semana e vamos que está começando direito essa semana. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.